Abençoado. Uai, quando foi abençoado foi tão fraquinho. Tá não, gente? É isso aí, estamos abençoados sim, né? Eu quero agradecer a Deus, né, o pastor, por essa oportunidade. E também agradeço a Deus pela vida de vocês, né? Esse som tá feio. Pela vida de vocês, que tirou esse tempinho e veio adorar o nosso Deus. Quero falar hoje sobre o joio e o trigo. Amém? Aqui em Mateus 13, 24, Jesus contou uma parábola. Aí, eu quero falar sobre essa parábola, tá? Para quem não conhece, depois você vai em casa e abre Mateus 13, 24. Até o 30 vai estar falando sobre essa parábola. O trigo, para quem não sabe, é um dos cereais mais consumidos no mundo. É lógico que todo mundo sabe, né? É um dos cereais mais consumidos. E é utilizado na produção de farinha e é usado para fazer pão, fazer bolo, massa e outras coisas mais, muitas outras coisas, né? E o joio é uma planta muito parecida com o trigo. O joio, ele não produz espigas. Ele é muito parecido, idêntico, né? Mas ele não produz fruto. Eu estava viajando com o meu bem, né, nossa família, e a gente estava passando num lugar assim, e eu estava estudando essa palavra, eu falei, amor, olha lá, é trigo. Que eu achei bem interessante, né, um lugar assim cheio, né, dessa plantação. Eu falei, olha só, amor, aí tinha o joio lá, e com certeza tinha o trigo, né? Com certeza tinha o trigo, tinha o joio também. Porque o joio, ele é atrevido, né? Ele entra ali aonde não foi chamado, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o joio e o trigo. Jesus, nessa parábola, narra em Mateus 13, 24 até o 30, nos diz que um homem, vou ler só o 24, o homem semeou boa semente no campo, mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Jesus, ele compara o seu povo como o trigo. O trigo são pessoas que servem a Deus. Tem pessoas aqui que servem a Deus? Todos, né, gente? E o joio são pessoas que não servem a Deus. Como são essas pessoas que servem a Deus? É uma pergunta que eu faço aqui hoje para você, para mim. Como que são essas pessoas? São pessoas que dedicam a sua vida a Deus, que seguem os seus ensinamentos e mandamentos. Pessoas que dedicam a sua vida a Deus e seguem os seus ensinamentos e mandamentos. Porque hoje, no mundo que nós estamos, fala muito, eu sirvo a Deus. Na verdade, todo mundo, né? Se for perguntar, todas as pessoas servem a Deus. Mas elas não têm esse compromisso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter compromisso. Seguir os ensinamentos e seguir todos os mandamentos. Amém? São pessoas que obedecem à palavra de Deus. Se você obedece à palavra de Deus, então você pode dizer que serve a Deus. Você está obedecendo? Então você pode dizer sim, bater no seu peito e falar, eu sirvo a Deus. Eu não estou falando aqui de pessoas, como eu acabei de falar, que talvez elas seguem só as coisas que ela acha que é certo. Porque a gente vê muitas pessoas, principalmente nas mídias, né? Eu sirvo a Deus, mas faz tudo que eles acham que tem que fazer. E não é assim. Nós precisamos fazer o que é certo. Se a palavra de Deus está nos instruindo para a gente seguir, nós temos que seguir a palavra de Deus. Se nós somos cristãos, nós precisamos seguir a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil para algumas pessoas. Para outras, elas já têm facilidade de seguir. Então, para algumas, não é fácil.
Mas você não pode ser aquele crente cabeçudo, né? É assim que eu aprendi e é assim que vai ser. Não, você tem que ser maleável. Você tem que abrir a sua cabeça, a sua mente, para você começar a ver as coisas que não é certa e começar a fazer as coisas que é certa. Amém? Se você é trigo, então você precisa dedicar e seguir os ensinamentos e os mandamentos. Porque você não pode carregar essa palavra aí, essa Bíblia que você tem nas mãos, em vão. Você tem que ler ela e começar a praticar o que está nela. Tá bom? Pessoas que é joio, vamos lá. São aquelas pessoas que vivem sua própria vida. Já viu? Tem pessoas que elas vivem a própria vida dela. Então, não está sendo trigo, está sendo joio. São pessoas que decidem tudo do jeito que ela quer. São pessoas que não se entregou totalmente a Deus. São pessoas que se acham boa demais. Já viu aquelas pessoas? Ai, mas eu ajudo os necessitados, eu cuido dos doentes, eu visito o presídio e faz um monte de outras coisas. Já ouviu gente falar essas coisas? Eu já. A gente tem que entender que o céu não é um lugar para pessoas boas. Tem muitas pessoas boas servindo também o diabo. Então, o céu não é lugar para pessoas boas. Eu sou boazinha demais. Igual o pastor sempre fala, nem essa formiguinha eu tenho coragem de matar. Ai. Entenda que o céu é lugar para pessoas salvas, não pessoas boazinhas, tá bom? É claro que nós precisamos ajudar as pessoas, é claro. A gente está lendo, aprendendo e tentando viver tudo aquilo ali que a gente está lendo. É claro que a gente precisa ajudar as pessoas, ajudar os necessitados. Não é verdade? Então, mas nós temos que se preocupar também com a nossa salvação. Amém? A gente tem que preocupar com a nossa alma. Ai, está sendo bonzinho demais. Gente, mas para ir para o céu não é só isso, não. Não é só você ser bonzinho para as pessoas lá fora. Ai, mas eu não brigo com a minha mulher, eu trato ela bem. Não é só isso. É um conjunto de coisas, tá bom? Tem muitas pessoas que gostam de ouvir coisas de Deus, mas até hoje não tomou a decisão de aceitar Jesus. Já viu? Muitas pessoas, eu já vi pessoas que até congregou com a gente, que ficou anos vindo, congregava e ia embora, mas nunca se decidiu a aceitar Jesus. Gosta de ouvir música gospel. Nossa, eu adoro as músicas gospel. Gosta das pregações, vai lá no YouTube, vai lá em outros lugares, fica ouvindo as pregações. Fala até a paz do Senhor. Tem pessoas que falam a paz do Senhor. Gosta até de vir para a igreja mais do que pessoas que falam que é crente aqui, né? Mas precisa tomar a decisão de aceitar Jesus. Não pode perder esse costume, né? Tem que vir à frente confessar diante de Jesus, da igreja. Tem que vir. Ai, por quê? Não tem vergonha? Você não tem vergonha de pecar, de errar? Por que tem vergonha de vir aqui na frente? Nós todos somos irmãos. Não tem que ter vergonha, não. Tem que vir. Em Mateus 10, 32 e 33, fala assim, Jesus lhe afirma, portanto, todos aqueles que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aqueles que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Gente, nós precisamos parar com esse negócio. Eu errei, eu pequei, estou com vergonha. Todo mundo aqui erra, todo mundo aqui peca. Se precisar de você vir aqui reconciliar novamente, você tem que vir. E ninguém vai falar nada. Se falar, ele é um linguarudo, né? Porque ele tem que pensar, eu também, talvez eu possa errar, eu posso pecar e precisar vir aqui na frente, sei lá. Então, nós temos que ser crente, cristão. Amém? Precisamos identificar o joio do trigo.
O trigo, quando ele reproduz o seu fruto, ele fica pesado e se dobra. E o joio nunca dá fruto, então ele fica ali de pé, todo bonitão o tempo todo, né? E hoje a gente vê muitos cristãos não querendo se curvar. Já viu aí? Muitos cristãos narigudo, né? Não quer se dobrar. Não quer se dobrar à igreja, aos ensinamentos do pastor. Tudo que o pastor fala, ai, pastor, pega no pé demais, é enjoado demais. Ah, igreja, culto todo dia. Todo dia nada, é 3 vezes na semana. Pouquíssimo, muito pouco. Não quer os ensinamentos da palavra, né, da Bíblia. Ouve a palavra, mas não quer mudar, não quer mudar. É igual eu falei, é lógico que é um processo. Ninguém muda de um dia para o outro. Ninguém vai ficar aqui jogando na cara de ninguém. Nós estamos aqui ensinando a palavra. Porque vai chegar um dia que nós vamos mudar o que nós precisamos mudar. Vamos mudar. Só não vai mudar se você não quiser mesmo. Né? Se você for travar aí e falar, não mudo, aí já é um problema seu, né? Não é mais da igreja, do pastor, de Deus, de ninguém, é seu. Então, eu creio que vai chegar um dia que todos nós vamos melhorar no que precisa melhorar. A gente vê até alguns pregadores ensinando errado. Não aqui na nossa igreja, graças a Deus, porque os pregadores nossos é muito top. Muito bom mesmo, está ensinando a palavra, ensinando essa igreja ao caminho certo, né? É igual eu falei, só não vai chegar lá quem não quer. Aqui nessa igreja, só não vai alcançar o céu quem não quer. Que nós estamos enganando ninguém, estamos pregando a palavra certo. E o que a gente errar aqui, o pastor vai corrigir nós lá e nós vamos submeter a ele, vamos ver que a gente está errando e vamos melhorar. Falando que a igreja... tem pastores, né, na internet ensinando errado. Fala que a igreja está escravizando, explorando os cristãos. Estava ouvindo um vídeo, eu achei tão ridículo, um pastor muito grande, muito conhecido, falando essas palavras. Ai, mas hoje as igrejas estão explorando os crentes. Explorando nada. Nós aqui não estamos explorando cristão nenhum. Só se for ele para lá ou outro lugar que ele está convivendo. Porque aqui nós não estamos escravizando. Se alguém falar, ai, o pastor está me sufocando, estou morrendo porque estou fazendo alguma coisa na igreja. Ai, estou indo em todos os cultos, por isso que eu estou sufocada. Ai, conversa, né, gente? Porque 3 vezes na semana e 1 hora de culto, aí você é mole. Você falar que não é? Você está sendo escravizado, está sendo explorado. Para com isso, para com isso. Porque se chamar a gente para ir comer um sanduíche ali, eu estou disposta para ir. Quem quer me chamar aí? Qualquer dia, estou disposta. Se for em dia de culto, terminou o culto, a gente vai, né? E se não tiver culto, vamos embora, banho e vamos. Então, assim, né? Vamos continuar aqui. Quem fala ou pensa assim, não tem vergonha, gente. Eu coloquei nesse papel desse jeito aqui. Quem fala que a igreja está escravizando, está explorando, não tem vergonha de falar um trem desse. Vamos começar a receber vitória quando aprendermos a se curvar um pouquinho mais. Somos muito narizinho empinados, né? A gente é muito brabinho, tem hora. E a gente não quer se curvar os ensinamentos, as regras da igreja, porque todo lugar tem. Então, por que aqui não vai ter também? Né? Igual eu falei aqui, 3 vezes na semana a gente tem culto. Gente, vamos conseguir vir sim, adorar o nosso Deus. Faz igual o Sander falou, que saudação linda. Que saudação linda. Não tem dificuldade nenhuma, nem de vir adorar esse Deus que faz tudo por nós. Foi linda a saudação que ele deu aqui. Se alguém aqui fala que a igreja vai matar ele, um dia eu ouvi uma pessoa aqui falando. Só que essa pessoa não está aqui mais. Infelizmente, né? Porque ela deixou de receber a bênção que todos os cultos aqui têm.
ela falou que a gente estava sufocando ela, estava matando. Então, assim, não existe isso. Pastor, igreja não mata ninguém, não sufoca ninguém. Você está com... As pessoas conversam, né, muito. E essas conversas tiram outras pessoas de estar adorando o Deus que nós servimos. Então, nós precisamos vigiar no que a gente fala. Porque tem pessoas mais fracas do que a gente e ouve uma palavra dessa, é mesmo, né? Está sufocando, está nos matando. Então, vou sair. Deixa de vir adorar a Deus por conta de alguma conversa, né? Uma conversinha que não podia ter. Você não vai cansar de vir à igreja, não vai. Quem aqui está cansado de vir? Foi tão distante assim? Alguém está cansado com as pernas doendo? A gente vem de carro, é de moto. E quem vem de pé, sei lá, de a pé, o que é? É pertinho, né? É muito pertinho, não cansa não. Então, não vai te matar não, tá? Você vai ser mais vitorioso, mais abençoado. Hoje, muitas pessoas que estão querendo fazer Deus de besta. Hoje tem muitas pessoas hoje querendo fazer o nosso Deus de besta. Porque só procura Ele quando está tudo sendo destruído. E nós não vamos chegar a esse ponto, né? Nós vamos procurar Ele já. É logo. Não vamos esperar bagunçar tudo. Toda a nossa casa virar de perna para o ar para a gente vir buscar o nosso Deus. Não. Vamos começar agora. Buscar o nosso Deus. Eu estou falando alguma mentira? Tô, gente? Tô ou não? Com certeza eu não tô. Porque nós que somos pastores, a gente vê muito isso. Muitas pessoas deixam para buscar a Deus quando já não tem mais solução. Vamos continuar, né, o que eu estava falando. Eu estou falando de se curvar, ser trigo. Nós precisamos ser trigo, se curvar. Algumas pessoas, quando ganham alguém para Jesus, quer ser o pastor da pessoa. Não quer se dobrar à igreja, o pastor. Você só tem que trazer a pessoa. Chega aqui, a pessoa é afiadinha pelo pastor. Amém? A gente já teve muito isso na nossa igreja. Muitas pessoas trazia outras, e elas não conseguiam firmar. Porque elas queriam pastorear a pessoa. Você só tem que trazer. Eu tinha preparado essa palavra e o pastor, semana retrasada, não sei, eu estava sentada ali e ele começou a falar sobre isso. Eu falei, meu Deus, parece que ele ficou ouvindo o que a gente está fazendo, né? Mas é muito engraçado, porque eu vejo assim, é Deus, né? Confirmando que a gente precisa falar. Ainda falei para ele, amor, vou falar? Você falou? Ele, não, mas tem que falar. Eu falei assim, é verdade. Eu só falei brincando, porque eu já ia falar mesmo. Então, aprenda, traz a pessoa e deixa que o pastor pegue a palavra e vai afiando ela até ela ficar top. Você já viu quando afia algumas coisas, né? Faz barulho. Já viu? Até faísca às vezes sai. Talvez vai sair faísca aí. Mas não se preocupa, não. Ele sabe o que ele está fazendo. Né? Ele sabe o que ele está fazendo. Não se preocupe. O pastor... Deixa eu só continuar aqui. Pessoas podem até conversar pelos cantos, né? Falando. Às vezes as pessoas conversam, as que traz. Nossa, mas o pastor está te machucando. Ai, meu Deus. Não preocupa, não se preocupa. O pastor, ele sabe o que ele está fazendo, ele está fazendo tudo direitinho. Ele vai colocar essa pessoa, vai ficar consertadinha, vai ficar afiadinha, vai ficar do jeitinho que Deus quer. Vai dar tudo certo. O cristão vai ficar afiado. As pessoas vão sair, vai andar na linha. Talvez até vai doer. Quando a gente afia alguém, pode até doer, mas vai dar certo. Vai ficar boa essa pessoa. Eu coloquei uma frase aqui, e eu não posso deixar de ler essa frase. Entenda, quando a pessoa te dá conforto, ela não te faz crescer.
tá? Quando a pessoa fica te alisando, você está totalmente errada, está errada. E a pessoa fica ali, não, é assim mesmo, não vai dar tudo certo, não. Ela não te faz crescer. Quem dá conforto para as pessoas não faz ela crescer. Aquilo que você não quer, geralmente, é o que é bom para você. Nós temos que entender isso. Eu não quero isso, eu não acho isso certo, mas isso é bom para você. É isso que vai te fazer crescer. Então, fica quietinho. Para de chorar, para de reclamar e só faz. Porque isso vai ser bom para você. Amém? Vocês, quando trazer alguém para congregar aqui, vocês precisam alertar elas. Fala para elas, gente, eu estou te levando, mas o pastor da igreja não sou eu, é aquele lá. Fala, porque às vezes a pessoa fica espendurada em você ali, e você não tem coragem, né, de falar as coisas que precisa, e você vai perder essa pessoa. Então é melhor falar, o pastor não sou eu, fui só uma ponte para te trazer para a igreja, então agora quem vai cuidar de você é o pastor. Porque ele vai ter coragem de falar, ele não tem medo de machucar, porque ele sabe o que ele está fazendo. Amém? Aqui muitas pessoas já trouxe outros, ficaram, outros saiu, né? Mas nós vamos aprender hoje que nós fomos chamados, né? Algumas pessoas foram chamadas para trazer pessoas, tem facilidade de trazer pessoas para cá. Então você tem que deixar Deus te usar. Amém? Aí eu coloquei aqui que nós não podemos querer ficar alisando as pessoas. Não tem coragem de falar a verdade. Porque quando você é muito amigo, geralmente, as pessoas não têm coragem de falar a verdade. Eu já tenho. Por isso que eu quase não tenho muitos amigos. Porque eu gosto de falar a verdade. Até na família mesmo. Muitas pessoas não gostam. Por quê? Porque a gente fala a verdade. Então, aí as pessoas ficam querendo correr da gente, né? Aqui, porque você vai ficar querendo alisar as pessoas. Não tem coragem de falar a verdade, porque pode perder a amizade. Agora o pastor foi chamado para ensinar. Não vai ter medo de falar o que realmente a pessoa precisa ouvir. Faz o seu papel, só traz. Lembra que o pastor, quem vai pastorear, quem vai corrigir, é o pastor Junei, amém? Tem pessoas que ficam, né, tão ligadas na outra, se a outra falar, eu não vou. Eu também então não vou não. Ué, o que é isso? Você tem que fazer igual o pastor falou, corta o cordão, corta. Tem que cortar. Porque se a pessoa não vai, você fala, pois eu então vou. Meu Deus, posso perder o culto de jeito nenhum. Estou lá. Aí você tem vergonha para a pessoa que chamou ela, né? Ela não está e a pessoa que ela trouxe está. Então, nós precisamos ser diferente. Venha independente de quem vai estar aqui. A Anisete não vai estar, então eu não vou. Não tem amizade com ninguém lá, faz outra amizade aí. Porque você tem que estar aqui. Você precisa vir, você não pode vir por causa de mim. A pastora não vai estar. Gente, o pastor não vai estar, não. Então não vamos, não. Mas não é assim. Você não vem aqui por causa de pastor, por causa de irmão, de amigo. Você vem por causa de Deus. Então você tem que vir, sim. Independente de quem vai estar aqui, de quem vai pregar, de quem vai cantar, você tem que estar. Vocês têm que entender que algumas pessoas vão só ser ponte para trazer as pessoas, outras pessoas. O pastor tem que... Quem vai pastorear? É o pastor que pastoreia nós, tá bom? Vocês não podem atrapalhar, nenhum de nós podemos atrapalhar o trabalho do pastor na vida das ovelhas. Nenhum. Se alguma ovelha aí tiver com alguma dúvida, alguma coisa, né, que não está sabendo, fala, vai lá e procura o pastor. Se quer o zap dele, fala com ele. Porque às vezes a gente dá uma instrução e pode ser errada. Porque somos muito ligados, não tem coragem de falar a verdade. Aí a gente perde essa pessoa. Não podemos, tá? Cada um foi chamado para um fim na casa de Deus. Cada um. Nisete, você foi chamado para quê? Você sabe? Você, Serginho? Tudo, que lindo. Você, Sandy?
Eita, Samla, Mateus, tudo que precisar. Gente, que bom, tá todo mundo, né? Prontinho para fazer qualquer coisa, é isso aí. Nós temos que estar assim, pronto, para fazer o que precisar, né? E cada um foi chamado para um trabalho específico, que fica mais forte, né? Então, você usa. Tem pessoas que falam, mas eu não sei, para que eu fui chamada? Não sei, se é cantar, se é pregar, se é falar com a pessoa individual ali, não sei. Mas você pede para Deus que Ele vai te mostrar qual chamado Ele tem mais forte na sua vida. Bom, esses ainda que falou qualquer coisa, melhor ainda, né? Melhor ainda. Precisamos ser trigo. Credo. Precisamos ser trigo e não joio. Lembra do trigo? Tem facilidade de se curvar. Quem é trigo? Não tem dificuldade de obedecer o que a Bíblia está nos ensinando. Quem é trigo? Vamos lá. Quem é trigo é quem dá fruto para Deus. Quem ama a Deus. Quem tem uma vida para Deus. Quem vive a palavra de Deus. Quem busca a Deus. Quem é joio? Meu Deus. Quem vive a vida para si satisfazer. Só pensa em si próprio. Já viu? Dá até nojo de gente assim. Só realiza as suas vontades. Tudo seu é lindo, é maravilhoso, é primeiro. Ela não importa se o namorado é de Deus ou não. Nossa, é gato, é lindo, é maravilhoso. Gente, eu amei. Olhei, gostei, é esse que eu quero. Ela não importa se é igreja, de ir para a igreja. Não vamos não, estou tão cansada. Não, trabalhei demais hoje. Ai, 1 hora só. Você não vai morrer não se você vir. 1 horinha de culto, é rapidinho. Ela vive a vida do jeito que ela quer. Esses são os joios. No versículo 29, o Senhor fala para não arrancar o joio, porque senão ia arrancar o trigo junto. Porque em fase de crescimento, o joio e o trigo são iguais. São muito parecidos. Então, se arrancasse o trigo, se arrancasse o joio, ia arrancar o trigo também. O Senhor está dizendo aqui que o trigo e os joios vão crescer juntos. Mas vai chegar 1 hora que um vai dar fruto e o outro não. Aí sim vai revelar quem é o trigo e quem é o joio. Quantas vezes nós, pastor, já enganamos, né? Olhamos para o joio e falamos, esse trigo vai dar fruto. Esse trigo vai ser um bom pastor. Vai ser um bom obreiro. E Deus talvez estava olhando lá de cima e falando, mas esse pastor é bobinho, viu? Isso aí não é trigo, meu filho, isso aí é joio. Mas a gente se engana, porque são muito parecidos. A melhor coisa é deixar, a Bíblia fala, que é melhor deixar crescer juntos, porque lá na frente a pessoa vai revelar quem realmente ela é. Então a gente não pode querer arrancar o joio junto do trigo, não pode. Queridos, o tempo revela tudo. Porque se a gente for querer arrancar o joio, talvez vamos prejudicar o trigo. Então, não podemos arriscar. Tem que deixar crescer juntinho. Na hora certa, na hora de Deus, Ele vai mostrar quem é o joio e quem é o trigo. Qual é o fruto que você está dando? É para a gente pensar. Vamos ser trigo para a gente conseguir alimentar outras pessoas? Porque o trigo, ele vai conseguir alimentar outras pessoas. E o joio só cresce. Fica aquele trem bonitão, né? Porque ele é levinho. Deve ser que ele fica bem maior que o trigo, né? E o trigo lá, todo... e o joio todo bonitão. Todo metido, todo arrogante, nariz empinado. Não é? Gente, é ou não é? Ai. Gente, quando o Senhor tocar a trombeta, não queremos ser recolhido e lançado no fogo. Deus me livre. Como vai ser com o joio? Nós não queremos, né? Queremos ser trigo, separado e levado à presença do nosso Senhor. Foi pouco, mas foi bom.
Agora, precisamos ter cuidado em querer apontar as pessoas. A gente aprende isso aqui também. Nós temos que ter cuidado em querer ficar apontando as pessoas. Temos que ter muito cuidado ao fazer julgamentos, pois nem sempre podemos perceber a verdadeira natureza das pessoas. Gente, no céu vai ter lugar de surpresa. Vai ter? Por isso que a gente não pode ficar julgando as pessoas. 1 Samuel 16:7 fala que o Senhor vê a aparência, mas Deus ele vai ver o coração, que a gente não consegue ver, né? A gente vê aqui, ó, nossa, mas essa Samla é crente. Teve uma vez que a menina falou para mim, mas você é a pastora da igreja? Eu falei, sim. Ué, mas eu achei que pastora seria uma senhora, seria uma menina mais gordinha. Eu falei, ué, mas precisa disso? Precisa disso? Ué, Deus chamou, foi eu. Vai ter que me engolir, ou então, ó, vai espirrar. Deus chamou, foi eu. Eu achei um abuso. Nossa, muito nova. Falei, é nova mesmo, vou aprender aí com vocês e vou fazer a obra de Deus. Então, assim, no começo do nosso ministério, nós teve muita dificuldade. Porque a gente era muito novo, né? E as pessoas mais antigas olhavam isso, né, amor? Elas olhavam e julgavam a gente assim. Mas até hoje estou de pé, glória a Deus. Não é porque você está ouvindo isso que você pode continuar com relaxo, tá? Ah, mas, né? Então vou continuar do mesmo jeitinho. Não. Tem que tentar melhorar aí. Melhora. Porque o homem vê a aparência e Deus vê o coração. Ah, então vou continuar do jeito que eu estou mesmo, né? Deus é amor. Vai nessa também, viu? Cuidado. Mateus 7, 21 e 23. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome expulsamos demônios e realizamos muitos milagres. Então eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 22, 14. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Versículo 25. Certa noite, quando todos foram descansar, o inimigo entrou e semeou o joio. Aqui a gente aprende que tem hora que a gente precisa descansar. Não precisa? Eu preciso. Tem hora que não me perturba, não, que eu quero descansar. Né? A gente precisa descansar. E a gente aprende aqui. Certa noite, quando foi descansar, o inimigo entrou, né, e semeou. Ele procurou essa hora para entrar, para fazer o regaço. Ele procura, né, essa hora, quando a gente está querendo descansar, para querer prejudicar. É na hora que o inimigo vai querer entrar e atrapalhar tudo nas nossas vidas. Aí você me pergunta, então, e aí? Agora eu não posso dormir, descansar, tirar um tempinho para mim? É claro que sim. É claro que nós precisamos descansar. É por isso que nós temos que vir orar, nós temos que vir buscar, estar com a nossa vida revestida. Porque o inimigo, ele vai caçar uma brechinha para querer entrar. Né? E ele vai querer entrar, você vai lá estar descansando, estar repousando, e ele vai querer entrar e não vai conseguir. Né? Porque a gente já veio, já orou, já leu, já está praticando o que a Bíblia está nos ensinando. Então tem que ser assim. É claro que nós precisamos descansar. Até Deus, no 7º dia, descansou, lembra? Gênesis 2:2, no 7º dia, Deus acabou de fazer as coisas e descansou de todo o seu trabalho que havia feito. Então, até ele descansou. Você é de ferro aí não, hein? Nós temos que parar. Na hora do culto, para. Igual eu falei na última pregação. Quem trabalha para você mesmo, chegou a hora do culto, meu irmão, acabou. Você pode parar, você trabalha para si. Nós temos esse privilégio, né? Porque algumas pessoas estão fichadas lá e não pode sair. Talvez está doidinho para vir. Não consegue. Nós podemos. Então, nós temos que fazer isso.
Nós temos que entender que nunca vamos estar sob o controle das coisas o tempo todo. Eu já aprendi isso. Como eu queria estar no controle de tudo. Ixi, possessiva essa pastora. Não, é porque assim, parece que é tão, sabe? É de mim. Então, assim, eu entendi que eu não consigo estar no controle de todas as coisas. Não consigo. Porque isso vai me adoecer. Eu adoeci com isso. Nós temos que parar, descansar. Né? Tem que entender isso, senão você vai morrer aí. Vai morrer se não parar. Entende aí, mãe. Isso aqui é bom para as mães, que fica, né, se martirizando, acabando com a sua saúde, com seus filhos. Cresceu. Não está mamando mais em você, não. Você fica, ai, meu filhinho, de cima dele. Deixa esse menino, ele hoje já sabe o que faz. Estou falando de adulto, estou falando de criança não, tá, gente? Crianças assim, é vocês que mandam, tá? Tem que estar no controle deles. Estou falando Caio, Mateus também já está grandinho, né, Mateus? Está até namorando, ó. Né? Já está grande. Para, ai, não quer mais a igreja, ai, não quer. Você ensinou? Você já falou? Então, descansa, você vai morrer? Vai morrer, de tanto ficar aí se martirizando, que não está na igreja. Ai, está fazendo isso de errado. Você ensinou, então pronto, descansa, deixa ele para lá. E seu marido aí, te dando trabalho, você carregando esse macho nas costas, barbado até hoje. Ou, para com isso, para de ficar carregando o homem nas costas. O seu papel, o que você tem que fazer é orar por ele. Só orar. Você não vai conseguir carregar esse marmanjo nas costas. Não vai conseguir. Vai ter uma hora que você vai morrer e ele vai arrumar outra mulher e vai casar com ela. Vai acontecer isso. Se você não parar com essas preocupações, o papel nosso é orar. A gente não consegue, o que eu falei? A gente nunca vai conseguir ter o controle de todas as coisas nas nossas mãos. Não vai. Então, você vai se matar. Se você continuar desse jeito. Gente, o trigo foi plantado primeiro. Lembra que eu falei lá no comecinho? Ele foi plantado primeiro, mas aí o joio estava na mesma estatura do trigo. Né? Ele foi plantado primeiro e o outro foi vindo, acabou que ficou tudo. Não é verdade? Por quê? Porque o trigo é pesado. Aí o joio é leve, né? Não tem o que fazer. Ele cresceu junto. Levinho, cresceu junto, ficou na mesma estatura. Gente, cuidado com pessoas que crescem do nada. Nós temos que ter muito cuidado com pessoas assim. Gente que cresce do nada também cai do nada, tá? Cuidado. O trigo possui a essência, que é os valores, sua personalidade, e o joio possui a aparência. A aparência não tem valor nenhum. O trigo produz muitos frutos e alimenta muitas pessoas. E o joio não produz nada. O joio é infértil, é enxerido e é venenoso, né? É um veneno para a gente. O trigo produz frutos do amor, alegria e paz. O joio produz ódio, depressão e perturbação. O trigo produz frutos de longanimidade, benignidade e bondade. O joio produz impaciência, malignidade e perversidade. O trigo produz frutos de fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o joio produz infidelidade, desgraça na vida. O joio são pessoas rebeldes que gostam de fazer panelinhas, junta grupinhos em reuniões, né, nas casas. Já viu isso? Escondido do pastor. Vamos fazer escondido do pastor. O pastor não pode saber. Isso é joio, tá, gente? Cuidado. Acontece muito. Para destruir a igreja. Não tem que ter a pessoa. Nós temos que ter olhos espirituais para entender isso, né? Que
isso aí é ninho do diabo para destruir as igrejas. Nós temos que ter muito cuidado com o trigo novo, porque quando o trigo é novo, ele é parecido com o joio. Você tem que ter paciência, que às vezes a gente não tem paciência, já julga logo e a pessoa sai. Estamos falando de gente, tá? Aí a pessoa sai da igreja, então nós temos que ter cuidado. Talvez o trigo é novo, e a gente tem que ter cuidado. Lembra de Pedro, quando ele era novo? Deu um trabalho, lembra? Falou tanta besteira. Pedro, ele era explosivo. Lembra que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Entendeu? Era trigo. Trigo novo. Erra, falha. Lembra quando Judas veio com os guardas prender Jesus? Pedro sacou a espada e cortou a orelha do soldado. Trigo novo. Ele vai amadurecer, né? Ele vai dar fruto. Tem que ter calma, tá? Pedro não era convertido, era trigo novo. Vamos ter paciência, porque quando o trigo ficar maduro, vai dar resultado. Amém? Muitas das vezes, o joio é plantado em nossas vidas e em nossa igreja. Quando descuidamos, quando não temos disciplina, quando damos lugar ao espírito maligno, quando somos negligentes, então precisamos ficar atentos. Amém? Para finalizar, o que a gente aprendeu aqui? Algumas coisinhas que mais marcou. Talvez alguma coisa marcou aí na sua cabeça, não é possível? Você vai sair daqui e falar, nossa, não entendi nada. Credo, hein? Você estava dormindo. Alguma coisinha a gente tem que sair daqui. Alguma coisinha na nossa mente. Para finalizar, qual o aprendizado que tivemos, né, aqui? Nós precisamos saber discernir entre o bom e o que prejudica. Amém? Saber ter cuidado com os julgamentos. O joio e o trigo vão crescer junto, entenda, vai crescer junto. Vai chegar uma hora que um vai revelar quem é trigo e quem é joio, tá? Vai crescer junto. Precisamos sempre lembrar que quem vai separar o joio do trigo é Deus e não você. Você só tem que orar, você só tem que continuar fazendo o que Deus te chamou para fazer. Nada de pôr a mão e querer falar alguma coisa, fazer alguma coisa, para essa pessoa ser arrancada, tá bom? Da igreja. O que eu tenho para falar, a palavra que eu tenho hoje é essa, para falar com vocês, que nós sejamos trigo e não joio. Amém? Deus abençoe vocês e os líderes de homens por essa oportunidade.